Pois muito bem, estamos aqui para conversar mais um pouco sobre direito de família. E hoje nós vamos começar aqui um pouquinho diferente. Vamos fazer a correção de algumas questões e depois nós damos continuidade à disciplina. Então, vamos partir aqui para a primeira questão que foi dada. Pronto. Então, vamos lá. Nós tínhamos, então, Marcelo, que contraiu uma relação matrimonial com Bruna por mútuo consentimento, amor e afeto. Há apenas um ano, decidiram se casar e, como sonho de todo casal, desejavam uma constituição familiar. Com o tempo, Marcelo foi notando as expressões de sua mulher, pois andava sempre preocupada, nervosa e deprimida. Por curiosidade, resolveu dar uma checada em seu celular e descobriu que sua mulher escondia um grande segredo. Descobrira que estava sendo chantageado pelo senhor Valdir, que pedira 15 mil reais para ficar em silêncio, mas como não tinha como pagar a essa chantagem, só pedia para que deixasse em paz. Sem entender o que estava acontecendo com toda essa confusão, Marcelo chamou sua mulher para uma conversa, sendo confessado por Bruna que nasceu homem, cujo nome era Márcio, há 5 anos antes do casamento. Fez um procedimento cirúrgico para a mudança de sexo e, com isso, conseguiu, mediante a justiça, a mudança de nome de todos os documentos, tornando-se Bruna. Diante da situação, Marcelo procura você como advogado para propor e proceder os meios adequados. Ao tomar a ciência da situação, Marcelo procura você para apresentar a peça processual cabível. Qual que é a ação cabível? Ação anulatória, professora, de casamento? É ação anulatória ou ação de anulação de casamento, tá? Certinho. E qual a fundamentação? É por erro, né? Por erro essencial, é isso? Isso. Qual que é o artigo? Ai, deixa eu só rever aqui, é do 1550 e deixa eu só me certificar aqui. Tá. Que por erro tá certo, né? Tendo em vista que ela escondeu dele a situação da cirurgia, né? Que deveria ter sido comunicada, que ela passou por esse processo cirúrgico. Então, essa informação deveria ter sido informada no ato do casamento, né? Então, por esse motivo, a gente fala de erro. E falamos do artigo... Conseguiu, Eli? É 1557, inciso 2? 1557, inciso 1. Ah, é um. Tá. É 1. Eu li errado. Tá? É porque o 2 é outro, né? É 1557, inciso 1. Tá? Só uma dúvida, professora, que lá tá explicando também que eu só posso entrar com essa ação anulatória até 3 anos depois do casamento. Aí para mim ficou meio divergente. Nós temos duas opções. A própria doutrina é divergente nesse sentido, tá? Então, é 3 anos depois do casamento ou do conhecimento do erro. Ah, entendi. Tá? Tá, obrigada. Nada. Bem, com relação às partes, nós temos Marcelo, que vai mover a ação em face de Bruna, tendo em vista que Marcelo é um dos legitimados para a propositura dessa ação. A fundamentação legal, artigo 1557-1. E qual a fundamentação processual? Bem, nós não temos fundamentação processual porque o Código de Processo Civil, ele não traz um artigo específico para falar da ação anulatória de casamento, tá? Quem traz os artigos em específico é o Código Civil. Então, como fundamentação processual, nós iríamos trabalhar com 319, que é referente à montagem da petição inicial, né?
Poderíamos discutir uma situação de dano moral, mas o dano moral também não estaria dentro de algum aspecto processual, tá? Então, fundamentação processual, nós teríamos somente o básico que parte do artigo 319 do CPC, ok? A2. José iniciou relacionamento afetivo com Tânia em agosto de 2015, casando-se 5 meses depois. No primeiro mês de casados, desconfiado do comportamento de sua esposa, José busca informações sobre o seu passado. Toma conhecimento de que Tânia havia cumprido pena privativa de liberdade pela prática de crime de estelionato. José, por ser funcionário de instituição bancária há 15 anos e por ter uma conduta ilibada, teme que seu cônjuge aplique golpes financeiros, valendo-se da sua condição profissional. José, sentindo-se enganado, decide romper a sociedade conjugal. Mas Tânia, para provocar José, inicia a alienação do patrimônio do casal. Considerando que você é advogado de José, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Essa questão ela caiu numa segunda fase da OAB, tá? Então, na hipótese, existe alguma medida para reverter o estado de casado? A mesma situação, não é? Só que agora é previsto no inciso 2 do 157. Exatamente. 157.2, né? Isso. Então, é uma ação anulatória de casamento no 1557, inciso 2, e a gente podia combinar com o 1556, também, ambos do Código Civil, tá? Temendo que Tânia aliene parte do patrimônio que lhe cabe, qual seria o remédio processual cabível? Ação cautelar de sequestro? Então, nos termos do artigo. Pode falar. Falar em arrolamento de bens. Toma cuidado com a ação cautelar de sequestro, porque nós não temos mais a ação cautelar, né? A ação cautelar, ela morreu com a mudança do Código de 2015, então nós falaríamos de ação de arrolamento de bens, podendo ter nela uma tutela cautelar, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, uma vez que nós tivemos uma modificação de código, tá? Então, nós podemos ter uma tutela cautelar, mas não uma ação cautelar, porque a ação cautelar, ela deixou de existir com a modificação do código, tá? Quem foi que falou da cautelar? Foi o Gerson? Eu. Tá. Então, mas Gerson, é tutela cautelar, né? Como nós tivemos essa modificação do código, nós não falamos mais, então, em ação cautelar e sim em tutela, tá? Nós poderíamos ter uma tutela cautelar de sequestro dos bens ou qualquer outro tipo de ação que fale do arrolamento desses bens, impedindo, então, que seja feita a dilapidação desse patrimônio, tá? E a 3, após o período de relacionamento amoroso de 2 anos, Mário Alberto, jovem com 17 anos de idade, e Cristina, com apenas 15, decidem casar. A mãe de Mário, que detém a sua guarda, autoriza o casamento, apesar da discordância do pai. Já os pais de Cristina consentem com o casamento. Com base na situação apresentada, respondo os itens a seguir. É possível o casamento de Mário e de Cristina? Eu coloquei assim, ó, não é possível o casamento, pois Cristina não tem o consentimento dos pais. Ela não possui idade número. Não, mas espera lá. Ela tem o consentimento dos pais. Já os pais de Cristina consentem com o casamento. Ah, tá. O casamento não pode ser realizado
Porque, na verdade, apesar de Cristina ter o consentimento dos pais, ela não tem idade núbio para casar. Sim. Que são os 16 anos completos, ela só tem os 15, né? Então, por este motivo, por ela não ter idade núbio para realizar o casamento, mesmo com a autorização dos pais, o casamento não pode ser realizado porque ela não tem a idade núbio para que seja feito o casamento, tá? Então, caso esse casamento ele venha a ser realizado, nós vamos poder falar em anulação desse casamento, tá? O fato aqui de que a mãe de Mário, que tem a sua guarda, autoriza, tá, a realização desse casamento, para nós é um ponto importante pelo seguinte, né? O consentimento de ambos os pais. Uma vez que, para que esse casamento possa ser realizado, a gente precisa discutir aí o poder familiar e a igualdade em relação aos pais perante a realização desse evento, tá? Desse casamento. Então, mesmo que você tenha apenas a vontade materna nesse caso, você vai precisar de um suprimento judicial em caso de negativa de um dos genitores. Então, nessa situação aqui, para que pudesse ser realizado o casamento, né? Primeiro, Cristina tinha que ter 16 anos completos, que é a idade núbio, e Mário Alberto teria que ter a autorização de ambos os pais ou o suprimento judicial na ausência da autorização de um deles, tá? O fato da mãe ter a guarda não nos interessa porque precisa da autorização de ambos, tá? Caso eles se casem, quais os efeitos desse casamento e há alguma providência judicial ou extra para ser tomada pelos jovens? Bem, caso eles venham a se casar, o casamento ele é anulável, tá? Porque não tem a idade núbio e além de não ter a idade núbio, você não tem a autorização de ambos os pais, tá? Então, nós iríamos falar de uma ação anulatória de casamento e essa ação seria com base no 1555 e qualquer pessoa, né, qualquer um daquela lista dos legitimados poderiam, então, discutir isso, tá? E não teria-se como fazer isso de forma extrajudicial, tudo bem? A gente só consegue fazer isso de forma judicial, ok? Bem, feita então a correção aí. Professora. Oi? Desculpa. Oi, Edileuza, imagina, pode falar. Mas se a mãe falar assim, já casou, deixa eles casados. Se, por exemplo, a mãe e o pai da menina que não tem idade núbio, teria como, sei lá, convalescer esse casamento? Não, porque ela não tem idade núbio, não tem como. O casamento não pode ser realizado. Tá, eu tentei até achar aqui, mas eu não consegui o artigo que fala sobre a questão 2, sobre a ação de... Deixa eu ver até o nome aqui. Anulatória? Não, ação de arrolamento de bens. Que artigo que é? Que como mudou, eu não consegui achar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir o CPC, peraí que eu tô sem ele. É uma ação de procedimento especial, tá? Você vai poder achar ela tanto como arrolamento, como qualquer ação de arrolamento que a gente fala, né? Qualquer ação que discuta a situação de bens. Deixa eu abrir o CPC aqui, peraí.
Só confirmar. Artigo 659 e seguintes. Obrigada, professora. Nada. Pois bem, feita então aqui a correção. Oi, Eliane. Oi, só uma dúvida. No caso dessa última questão 3, tudo bem, o casamento é anulável, não tem idade, não tem consentimento dos pais no caso do rapaz. Mas se nesse interim ela fica grávida, o filho não convalida nada. Diante de uma gravidez consensual, obviamente, e tal. Não convalida nada, tá? Essa pergunta que você está fazendo é antes da modificação que a gente sofreu do Código Civil, porque antigamente o que a gente falava? Se você não tinha idade núbil, mas acontecia a gravidez, então a gravidez era um agravante, vamos dizer assim, que iria ensejar o casamento, tá? Só que aí, como se chegou de que a idade núbil é 16 anos, independente de estar grávida ou não, nós não vamos poder falar da realização desse casamento. Porque aí o que a gente tinha? Nós tínhamos adolescentes grávidas com 14 anos, e aí era se realizado o casamento, né? Entendi. Então, por isso que agora tem que ter idade núbil. Não se discute mais gravidez, não se discute mais nada. Se discute idade núbil, ponto. Uma situação não contamina a outra, então, digamos. Não. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Nada. Pois muito bem, então. Vendo aqui essas questões, vamos partir agora para onde nós paramos, então, na aula passada, tá? No último encontro que nós tivemos, aqui, só tirar esse lembrete. No último encontro que nós tivemos, nós estávamos falando sobre casamento, né? Estávamos falando sobre o tipo de casamento que nós podemos ter. E o último que nós conversamos foi o casamento que ele é celebrado por autoridade diplomática. Então, normalmente são aqueles casamentos que são celebrados em embaixadas, né? E depois eles precisam ser, então, convalidados quando você chega aqui em território nacional. Hoje nós vamos começar falando do casamento. Vou colocar aqui para vocês. É o casamento religioso. Casamento religioso com efeitos civis. E aí, com isso, nós vamos discutir também todo o andamento que a gente precisa ter para que esse casamento civil possa ser realizado. E, na verdade, é o mesmo andamento se você não fosse fazer no casamento religioso, tá? Então, se você vai fazer apenas um casamento só no cartório, né? Que popularmente se fala, eu vou casar só no cartório, né? O procedimento é o mesmo, a única diferença é que não vai ter o plus da bênção religiosa, tá? A gente encerra ali nos efeitos de cartório, tá? Então, com relação ao casamento religioso com efeitos civis, vamos colocar aqui, ó, que ele é celebrado perante autoridade religiosa, e aqui qualquer autoridade religiosa, tá? Qualquer uma que você possa pensar, cumpre os requisitos de habilitação previstos na lei. Para isso, o que a gente vai precisar lembrar? Que nós temos um casamento religioso, nós vamos ter documentos, esses documentos geram uma habilitação,
e essa habilitação é para o casamento. Muito importante aqui que eu quero ressaltar com vocês, tá? Alguns casais, eles optam apenas pelo casamento religioso, única e exclusivamente pelo casamento religioso, tá? Para o aspecto do direito, essas pessoas não são casadas, ok? Então, se você simplesmente faz a celebração religiosa, independente da religião, se você faz apenas a celebração religiosa para aspectos do direito, essas pessoas, elas são solteiras, tá? Para nós, só vai realmente, para nós do direito, só se convalida o casamento, ou seja, a celebração do ato, a realização desse regime misto, que é um mix de obrigações com relação contratual, a discussão de regime de bens, isso só acontece se você tiver um casamento civil, tá? Que é a necessidade desse registro, que é a necessidade dessa situação de certidão de casamento, que é um documento público que torna público a situação de você agora ser casado, tá? Então, para nós do direito, um simples casamento religioso, uma simples bênção religiosa, para nós não tem efeito nenhum, tá? Então, se a pessoa chega para nós advogados e fala assim, eu me casei só no religioso e eu quero discutir a partilha de bens, a gente vai ter que fazer, então, talvez um reconhecimento de união estável, uma dissolução de união estável e uma partilha de bens, tá? Nós não vamos falar em divórcio, tá? Para nós do direito. Então, eu vou deixar até esse aspecto aqui colocado. Para o direito, o simples casamento religioso não gera qualquer efeito legal, tá? Então, para nós, não gera nenhum efeito legal referente à realização desse casamento. Por isso que nós precisamos dos documentos, precisamos da realização de uma habilitação, tá? Então, você precisa ser habilitado para que, posteriormente, nós possamos falar em casamento, tá? Então, são pontos aí importantes que precisam ser levados em consideração. Então, para nós do direito, o que importa? É a habilitação no civil antes do religioso. Se você não quiser fazer o casamento no religioso, não, eu quero só o casamento no civil, tudo bem. Você precisa, então, dos documentos, da habilitação, da realização do casamento, tá? No civil. Eu quero o casamento no religioso, com efeitos civis, ok? Documento, habilitação, e aí você pode ter no mesmo ato o casamento civil junto com o casamento religioso, que é quando nós levamos, né? Quando o cartório leva os documentos do casamento civil para ser assinado dentro ali do ambiente religioso, tá? Então, o cartório leva esses documentos até lá para que as assinaturas ocorram lá dentro, tá? Então, o juiz de paz é substituído por qualquer autoridade religiosa, tá? Porque ele tem esse poder, e aí se realiza o casamento religioso com efeitos civis, tá? Então, para que você possa ter esse tipo de casamento, você tem que passar por todo o procedimento de habilitação do casamento civil, para posteriormente a gente falar de um casamento religioso. E aí, como que isso vai acontecer, tá? Então, vamos trabalhar aqui em como que isso acontece na vida prática, tá? Então, na vida prática, a gente vai começar aqui com
um pedido de habilitação. Quem já casou conhece esse procedimento, vamos dizer assim, tá? Então, esse pedido de habilitação, ele é feito perante o cartório, tá? Então, nós vamos fazer esse pedido de habilitação perante o cartório. E aí é importante a gente entender isso, tá? Qual é o cartório que a gente faz, como que a gente faz essa situação. Então, nós vamos fazer lá um pedido perante o cartório de registro civil, tá? A gente faz esse pedido de habilitação perante ao cartório de registro civil. E aí, esse pedido de habilitação lá perante ao cartório, o que a gente leva, então, né? Certidão de nascimento de ambos os nubentes, tá? RG, CPF, comprovante de residência, documentos básicos, tá? E aí, o cartório vai proceder com a situação referente a esse casamento, tá? Então, ele vai proceder aí com a situação de proclames, tá? Então, vamos lá. A gente faz um pedido, então, de habilitação. Esse pedido... Vamos colocar aqui. Opa. Aqui veio errado. Esse pedido, então, de habilitação, vamos ver aqui como que esse pedido vai funcionar. Então, pedido de habilitação. Esse pedido de habilitação, então, realizado perante o cartório de registro civil. Então, os nubentes levam lá quais são os documentos necessários para que a gente possa realizar esse casamento. Por isso que a gente fala que o casamento, ele tem um processo que se compara, vamos dizer assim, ao contrato, tá? Por que ele se compara ao contrato? Porque nós precisamos apresentar documentos para que seja constituído esse contrato, vamos dizer assim, né? Então, alguns documentos que nós precisamos apresentar. Vou até deixar aqui para vocês. Então, a gente faz esse pedido de habilitação, que é realizado perante o cartório de registro civil. Aqui são alguns documentos que nós apresentamos, tá? No momento em que fazemos esse pedido de habilitação. Então, nós temos aqui a certidão de nascimento, a autorização por escrito, cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que supra, então são aquelas pessoas que precisam de autorização judicial para que possa se casar, tá? Declaração de suas testemunhas maiores, parentes ou não, que ateste conhecê-los e afirmarem não existir impedimento que os iniba de casar. Então, normalmente são as testemunhas que vão ser apresentadas depois, durante a celebração. A gente manda os nomes dessas testemunhas agora, tá? Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade, anulação de casamento transitário em julgado, ou de registro de sentença de divórcio para aquelas pessoas que teve casamento anulado, que são viúvas, né? Ou que são divorciadas, tá? Então, aqui a gente tem uma situação de documentos básicos, tá? Para que esses documentos, para que você possa, então, começar a falar referente a essa habilitação para o casamento, tá? Esses documentos sendo apresentados, tá? Então, feita aí a apresentação de documentos,
os documentos sendo apresentados, nós vamos ter, então, uns chamam de edital, tá? Então, alguns chamam de edital. Outros chamam de proclames. Então, edital ou proclames, tá? Esse edital ou proclames, ambos são realizados pelo cartório, tá? Edital ou proclames, aí tanto faz a questão de nome, tá? Então, esse edital ou proclames que a gente tem, então vamos colocar aqui, realizado pelo cartório de registro civil, tá? E aí, esse edital ou proclames, o que refere-se? É uma documentação, tá? Que será fixado pelo prazo de 15 dias no registro, ali mesmo no cartório, na cidade de ambos os nubentes, tá? E também vai ser publicado na imprensa local, tá? Então, o edital ou os proclames, vamos colocar aqui, como que isso vai funcionar, então? Edital ou proclames colocado pelo prazo de 15 dias em local público no cartório, bem como na imprensa oficial, dando publicidade ao ato e a possibilidade de pedidos de anulação do casamento. Então, por exemplo, a pessoa já é casada e está tentando casar de novo, tá? Então, é a possibilidade que qualquer outra pessoa da família tem de alegar essa situação, de que a pessoa é casada e que ela está tentando casar novamente, tá? Então, aqui dá publicidade para a possibilidade de anulação do casamento se for verificada alguma situação, alguma causa suspensiva ou anulatória. Alguma causa suspensiva ou invalidade, na verdade. Ou invalidade, tá? Então, se for verificada alguma situação nesse sentido, é a oportunidade que qualquer um dos legitimados tem de poder falar que existe aí uma possibilidade de invalidade ou de causa suspensiva, tá? É nesse momento que é apresentada a nota da oposição, tá? Então, caso alguém tenha algo a dizer de que esse casamento não pode ser realizado, porque um dos nubentes já é casado, por exemplo, né? Ou existe um dos nubentes não tem a autorização dos pais para que possa ser realizado o casamento. Então, é nessa oportunidade que algum interessado possa fazer aí as suas devidas alegações, tá? Agora, vamos pensar numa situação que a gente não tenha nada disso, que tudo flua da melhor forma possível, tá? Então, a gente vai ter lá a apresentação dos documentos, a fixação, então, do edital ou dos proclames pelo prazo de 15 dias, tá? Em local público, no cartório ou na imprensa oficial, que é, então, a questão dos proclames, tá? Então, até aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos, então, um pedido, né? Um pedido de habilitação. Então, nós temos um pedido de habilitação
Esse pedido de habilitação não tendo nenhum problema, funcionando perfeitamente, nós vamos ter uma certidão com validade de 90 dias, tá? Então, dentro desse prazo de 90 dias, a gente vai ter que realizar esse casamento, tá? Essa certidão com um prazo de 90 dias, esses 90 dias é da data do certificado. E o que é esse certificado? Depois desse prazo de 15 dias, tem essa certificação de que os nubentes podem, então, se casar, porque não teve nada ali, pelo menos naquele momento, não teve nada, nenhuma causa suspensiva ou de invalidade, ninguém alegou nada com relação à realização desse casamento. Então, a gente tem uma certidão, a gente tem uma certificação, tá? Com validade de 90 dias, para que esse casamento possa vir a ser realizado. E depois, com essa certidão de 90 dias em mãos, a gente pode falar, então, do casamento religioso. Então, aqui um ponto importante, tá? Se você não vai realizar o casamento religioso, você vai simplesmente realizar o casamento civil, tá? Você não vai realizar o religioso. Você precisa passar por todo esse processo. Então, pedido de habilitação, tá? Depois do pedido de habilitação, aguardar aí o prazo dos proclames ou o prazo do edital, ter essa certidão, essa certificação com validade de 90 dias, e aí se realiza o casamento civil. Se você quiser esse casamento religioso com efeitos civis, então você vai lá e realiza essa cerimônia perante uma entidade religiosa, tá? É a única situação que a gente tem. Se você for realizar esse casamento religioso. Se você não for realizar esse casamento religioso, esses 90 dias para realizar o casamento na esfera civil, tá? Vou colocar uma outra observação aqui, ó. O prazo de 90 dias é para o registro civil do religioso ou para a realização da cerimônia apenas civil, tá? Você tem esse prazo de 90 dias para que isso venha a acontecer, tá? Outra observação com relação a isso, o prazo de 90 dias é decadencial, sendo que após isso deve-se requerer nova certificação. Ou seja, se você deixou passar esse prazo de 90 dias, você vai ter que fazer tudo de novo. Pedido de habilitação, aguardar os proclames, para que depois você possa, então, falar na realização de casamento, tá? Então, aqui, ó, você precisa fazer nova habilitação, se você deixou passar esse prazo de 90 dias, tá? Normalmente, o que as pessoas acabam por fazer? As pessoas acabam fazendo o casamento civil, né? E depois realiza o casamento religioso. Então, quantas vezes vocês já não viram aí pessoas que se casam um dia no cartório e outro dia dentro do ambiente ali religioso, tá? Isso também pode ser feito, só que aí esse processo de habilitação, ele se encerra na cerimônia realizada ali dentro do cartório, tá? Aqui a gente está falando que nós vamos levar essa situação para o casamento religioso. Então, no momento do casamento religioso, é feita lá as devidas assinaturas no livro do cartório, nos documentos do cartório,
para que então seja constituído este casamento, tá? Por quê? Porque se tiver apenas o casamento no religioso, para nós do direito, não tem a menor validade. As pessoas continuam como se solteiras fossem. Para nós não vai ter nenhum tipo de modificação, tá? Então, importante é a gente verificar isso. Às vezes as pessoas fazem ao contrário, né? Elas se casam no religioso, realizam a cerimônia no religioso e depois faz o pedido de habilitação no cartório. Isso também pode acontecer, o processo inverso, tá? Isso também pode acontecer, mas o ponto importante é que para nós do direito, se não tiver esse casamento registrado na esfera civil, para nós não tem a menor possibilidade de se falar de que essas pessoas são casadas, tá? Talvez o que a gente vai precisar fazer posteriormente é o reconhecimento de união estável, porque o casamento mesmo não aconteceu, tá? Eu vou deixar aqui algumas observações nesse sentido, que aí essas observações valem por um aspecto geral, tá? Então, primeira observação, o casamento é um ato público. Forma, o cartório precisa dar notoriedade ao ato, bem como não pode impedir que a sociedade participe. O mesmo vale para o religioso. Então, quando a gente fala que um casamento está sendo realizado, tá? É importante que o cartório esteja 100% aberto. Então, qualquer pessoa da sociedade pode entrar lá e assistir a cerimônia. E o mesmo vale para o religioso. Por isso que quando um casamento está sendo realizado, as portas da entidade religiosa, do ambiente religioso, as portas são abertas, tá? Por quê? Porque é um ato público. Então, por esse motivo, tem de ser dado notoriedade. Não pode ser nada fechado, nada em segredo, nada secreto, não pode ser isso, tá? Por esse motivo que é tudo 100% aberto. E se alguém da sociedade quiser entrar para presenciar a cerimônia, não pode haver um impedimento com relação a isso, tá? Segunda observação, o ato se convalida na resposta às perguntas formuladas durante a cerimônia, momento na qual os nubentes demonstram total manifestação de vontade livre e desimpedida. Então, aquilo que a gente já tinha até conversado em algumas outras aulas, né? Aquele momento em que se pergunta, fulano, é de livre e espontânea vontade que recebeis fulana em matrimônio? Sim, né? Então, é esse momento que convalida o casamento, tá? Aquele momento em que nós temos as trocas das alianças, né? Que promete amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, refere-se aos direitos e deveres do casamento, tá? Então, é o momento na qual está sendo dito quais são os direitos e quais são os deveres dos cônjuges, né? Agora já casados, então, dos cônjuges. Então, é nesse momento em que se realiza essa situação. Então, sempre levar isso em consideração, que o casamento, ele é uma situação mista, né? Ele mistura obrigações com contrato, tá? Então, o que muitos dizem, o casamento é simplesmente um contrato, não é só um contrato, né? Mas ele também não pode ser considerado uma situação de obrigação no aspecto das obrigações em gerais, obrigação de dar, fazer ou não fazer. Ele tem obrigações próprias, tá?
E ele também tem uma situação própria para a realização desse contrato. Não é que nem um contrato de compra e venda que você vai ali, compra um bem e traz, né? Não, você precisa passar por todo um processo de habilitação para que a gente possa dizer que esse contrato vai ser realizado. E aí, como qualquer contrato que a legislação determine algum tipo de solenidade, aqui não vai ser diferente, tá? Então, aqui nós também temos as solenidades que precisam ser realizadas. Então, quais são essas solenidades? A gente tem essa questão das falas que são ditas durante a cerimônia. Nós temos a situação desse pedido de habilitação, desse edital que vai ser realizado. E aí, se você quiser fazer, então, tudo isso dentro da entidade religiosa, você pode fazer tudo isso dentro da entidade religiosa, tá? Ou você realiza primeiro no aspecto do direito e, posteriormente, você realiza no aspecto religioso, tá? Aí, na verdade, vai da escolha de cada um para a realização desse casamento. Tudo bem com relação a isso? Alguma dúvida aqui? Eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar, Renan. Quando tem aqueles famosos protestos, quiser uma coisa mais fictícia, né? Mas... Vixe, peraí, eu não entendi. Quando tem aqueles famosos... protestos de casamento, aquelas pessoas que... Ah, tá. Ok. Só para saber qual que seria o efeito disso daí. Então, quando perguntam, né, se tem alguém contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre, é isso, né, que você está querendo questionar? Essa situação, ela vem aqui, ó, nas situações de causa suspensiva ou de invalidade, tá? Então, quando se pergunta, tanto na celebração dentro do cartório, ou quando se pergunta lá na celebração no aspecto religioso, é para verificar se existe algum pedido de anulação com relação a esse casamento, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa não tomou conhecimento aqui desse edital, não é todo mundo que vai lá no cartório e vai ver, né? Todo mundo que vai casar. Também não é todo mundo que faz aí a leitura de imprensa oficial, a gente tem ciência disso. E às vezes a pessoa foi convidada para o casamento ou tem conhecimento do casamento de uma pessoa que não pode se casar, tá? Que tem uma causa suspensiva ou uma causa de invalidade referente a esse casamento. Então, aquele momento em que se pergunta se alguém tem algo contra a realização desse casamento, é para esse motivo aqui, tá? É para ver se existe alguma situação de anulação referente a esse casamento. E aí, a figura dos padrinhos também, né? Eles não estão ali no aspecto fictício. Nós precisamos, para a realização desse casamento, testemunhas, né? Então, nós temos a necessidade de apresentação de testemunhas. E essas testemunhas são os padrinhos, tá? No entanto, que eu até deixei aqui em cima, ó, que nós temos declaração de suas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmarem não existir impedimento que os iniba de casar. Então, essas testemunhas aqui são os carinhosamente chamados aí de padrinhos, tá? Então, eles não estão ali de mero enfeite. No entanto, que quando você tem o casamento religioso no aspecto civil, com efeito civil, vocês podem observar que não são todos os padrinhos que assinam, tá? Porque para o casamento no civil, você precisa de 2 testemunhas, tá? Então, às vezes você tem lá 6 casais de padrinhos, tá? Só que somente 2 testemunhas, quando é no aspecto civil, somente 2 testemunhas vão assinar, tá? Eu respondi essa pergunta, é que eu respondi essa pergunta e emendei com outro assunto. Respondeu sim. Respondi? Então tá bom. Bem, com isso a gente encerra os tipos de casamento que nós temos, tá? E nós vamos discutir agora a escolha referente ao regime desse casamento, né?
Por quê? Porque quando a gente fala da realização de casamento, nós temos um ponto importante para ser levado em consideração. A legislação, ela autoriza a realização desse casamento, tá? Nós não temos nenhuma restrição do Estado de que as pessoas casem de determinada forma, tá? É claro que a gente tem que observar as causas suspensivas e as causas de invalidade, tá? Mas se não for nada que refere-se àquilo, não tem nada que o Estado diga que não pode casar, que as pessoas não podem se casar. E o Estado também, ele não se intromete nessa situação. Ah, você é obrigado a casar? Uma vez até fizeram uma comparação que naquele primeiro momento eu achei meio absurda, mas depois, se a gente for analisar friamente, é um bom exemplo. O Estado, ele te obriga a votar, né? Então, o voto, ele é obrigatório, tá? Diferente do casamento. O casamento não é obrigatório, o Estado não te obriga a casar, você casa se você quiser. Agora, se você for casar, você precisa seguir algumas questões legais, né? Que é esse pedido de habilitação. E você também precisa escolher um regime de casamento. E aí o Estado te dá um leque, né? A legislação te dá um leque de regimes que você pode escolher. E aí você verifica qual que é o regime que melhor se enquadra, que melhor se encaixa dentro daquilo que você pretende para você, para o seu cônjuge e para o seu patrimônio, vamos dizer assim, tá? Então, por esse motivo que nós temos a escolha dos regimes, aí tem muita gente que fala assim, então o Estado me obriga a casar? Não, o Estado não te obriga a casar. O Estado só fala para você o seguinte, se você for casar, se você optar pelo casamento, você precisa fazer a escolha de um dos regimes de casamento que eu te dou, tá? Então, a gente vai começar agora a conversar sobre regime de bens ou regime de casamento, tá? Então, vamos partir de um conceito referente a esse regime. Então, vamos colocar aqui, ó. Conceito para isso. Vamos lá. Conjunto de regras de ordem privada relacionadas com interesses patrimoniais, ou econômicos resultantes da entidade familiar. Porque a intenção do casamento normalmente é de se constituir família, né? A intenção é essa, é de que seja constituído família, tá? Então, por esse motivo que nós fazemos, nós enxergamos que quando você vai realizar esse casamento e você faz a escolha desse regime, qual que é a sua intenção no momento da escolha desse regime? A intenção é que você verifique quais são as questões econômicas e patrimoniais que vão reger, entre aspas, este contrato que você está celebrando neste momento, tá? Os regimes de casamento, eles estão nos artigos 1639 a 1688 do Código Civil, tá? E com relação aos regimes, aplica-se a união estável. Então, os regimes de casamento que nós temos, eles podem ser aplicados à união estável. E aí a gente vai identificar mais para frente a diferença entre casamento e união estável, tá? Outro ponto que a gente precisa levar
em consideração é o seguinte: a lei assegura aos cônjuges, ampla liberdade na definição do seu próprio regime, tá? Aí, artigo 1639 do Código Civil. Ou seja, os nubentes, eles são livres para escolher qual é o regime de casamento que eles querem, tá? Eles têm aí total liberdade nessa escolha, tá? Um ponto importante é o seguinte: em regra, o regime utilizado atualmente é o da comunhão parcial de bens, sendo que caso o casamento, casos nubentes optem por outro regime, deverão realizar pacto antinupcial. Então, a regra geral hoje é a utilização do regime da comunhão parcial de bens, tá? Caso se queira utilizar algum outro tipo de regime, tá? Precisa ser feito, então, um pacto antinupcial para que você possa casar em outro regime. Ah, eu quero casar no regime da comunhão universal de bens. Não tem problema, tem que fazer pacto antinupcial, tá? Ah, eu quero casar no regime da participação final dos aquestos. Também não tem problema, mas precisa ser feito o pacto antinupcial, tá? É a única exigência que a legislação nos dá, tá? A gente vai ver que nós podemos ter até regimes mistos, onde nós vamos ter uma parte do patrimônio dentro de uma comunhão parcial de bens e uma parte do patrimônio dentro de uma separação universal de bens, tá? Também podemos ter regime misto, mas para isso nós precisamos ter a realização de um pacto antinupcial, tá? Esse regime utilizado atualmente, comunhão parcial de bens, é um legal supletivo, tá? Mas não que você seja obrigado, você não é obrigado a casar apenas nesse regime. Se você quiser fazer uma modificação de regime, queira casar num outro regime, a única exigência feita é que se realize esse pacto antinupcial, tá? Quais são os princípios referentes aos regimes de casamento, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Quando nós falamos de princípios do regime de casamento, o primeiro que nós vamos ter é a autonomia privada. Ou seja, as partes escolhem esse regime, né? Então, os cônjuges podem regulamentar as questões patrimoniais. Por quê? Porque quando a gente faz escolha de regime de casamento, tá? O regime de casamento ele é escolhido única e exclusivamente para discutir questão de patrimônio. Não se discute outra coisa dentro do regime de casamento. A única coisa que nós vamos discutir é o patrimônio. Olha, nós temos o patrimônio X, né? Eu tenho o patrimônio X antes de casar, o meu nubente tem o patrimônio Y antes de casar, e a gente precisa discutir o que nós vamos fazer com o patrimônio que nós vamos adquirir na constância do casamento. Nós precisamos discutir se esses patrimônios que foram adquiridos antes do casamento, eles vão se comunicar ou não. Então, quando a gente escolhe regime de bens, a única coisa que nós estamos querendo discutir aqui, a única coisa que nós estamos querendo regulamentar são
questões patrimoniais, apenas isso, tá? No entanto, que quando a gente fala dessa autonomia privada, nós podemos optar até por um regime misto, que refere-se a um combinado, combinando as regras dos regimes previstos em lei. Então, eu posso ter um mix, né? Então, verificar lá todos os regimes de bens que eu tenho e querer optar por uma parte do meu patrimônio estar dentro de um regime e uma parte do meu patrimônio está dentro de outro regime. Então, por exemplo, eu posso optar que todos os meus bens imóveis vão estar, então, numa comunhão parcial, tá? E os bens móveis vão estar numa separação absoluta de bens, tá? Eu posso optar por isso, eu posso ter um regime misto. Só não se esquecendo que para que eu tenha um regime misto, eu preciso de um pacto antinupcial, tá? Então, normalmente, o que nós enxergamos dentro desse regime misto, tá? O que nós temos visto que as pessoas acabam optando? Que faz, então, a comunhão parcial para os imóveis. Tá? Depois nós temos a separação total para os móveis, tá? E nós temos uma comunicação de valores para os depósitos em conta conjunta, tá? Então, aqui seria um exemplo de regime misto que nós podemos ter. O outro princípio que nós temos, então, o segundo princípio que nós temos é o da indivisibilidade. Indivisibilidade. Quando a gente fala, então, de indivisibilidade, o regime é único, o regime é único para ambos os consortes. Ou seja, eu não posso ter, então, para minha pessoa, eu vou utilizar o regime da comunhão parcial de bens e para o meu cônjuge, a gente utiliza o regime da separação total de bens. Não dá, tá? O regime que for optado por um tem que ser optado pelos dois. Não dá para cada um querer escolher um regime, tá? Terceiro ponto, terceiro princípio que nós temos é o da variedade. Variedade. O código Civil apresenta 4 possibilidades. Então, nós temos 4 possibilidades de realização, 4 possibilidades de regime, tá? Então, né, dentro dessas 4 possibilidades, nós temos a separação absoluta, de bens. Nós temos da comunhão parcial, que é a regra. Então, vou colocar aqui, ó, no silêncio, se os nubentes não pedirem outro tipo de regime, então, no silêncio é utilizado, uma vez que é a regra, tá? Depois, nós temos o da comunhão universal de bens. E, por último, participação final dos aquestos. Tá? Então, são esses os regimes, as 4 possibilidades que o Código Civil nos traz, tá? Você pode escolher entre essas 4 qual aquela que você quer. No silêncio, nós vamos entender que você vai querer casar
no regime da comunhão parcial de bens, que é a regra que nós temos hoje dentro do Código Civil, tá? Essa regra, ela vem dos anos 90 para cá. Normalmente, quem casou antes, casou no regime da comunhão universal de bens, tá? Quem casou ali logo... Eu não vou lembrar agora a data exata, tá? Mas antes a gente tinha aí... dos anos 90, não, perdão. Esse regime, ele vem para cá a partir dos anos 60, perdão. Quem se casou antes disso, então quem se casou lá para os anos 50, se casou no regime da comunhão universal de bens, onde popularmente se diz que tudo se comunica, tá? Então, quem se casou de 60 para frente, já se casa no regime da comunhão parcial de bens. Quem se casou de 60 para trás, numa regra, acabou se casando no regime da comunhão universal de bens, tá? Um outro princípio que nós temos é o da mutabilidade. O princípio da mutabilidade. É possível a alteração do regime mediante autorização judicial. Então, o Código de Processo Civil, ele autoriza, dentro dos seus procedimentos especiais, a modificação do regime, do tipo de regime de casamento. Para isso, eu preciso de uma autorização judicial e eu só consigo fazer isso por meio de processo, tá? Não tem outra forma disso ser realizado. Então, nós temos isso lá no artigo 734 do CPC, tá? Não se esquecendo que trata-se de um procedimento especial, essa modificação. O pedido deve ser de ambos os cônjuges. Então, ambos os cônjuges precisam estar de acordo com a modificação deste regime, tá? O pedido precisa de motivação e que seja apurada a procedência das razões. Ou seja, eu não posso pedir uma modificação de regime porque eu cansei daquele regime e quero outro, tá? Eu preciso de uma justa modificação, de uma justa motivação para isso, tá? Então, nós chamamos isso de justo motivo. Justo motivo, tá? Que será preenchido pelo juiz. Então, eu vou explicar para o juiz qual é a motivação, o que levou aos cônjuges pedirem essa modificação de regime, tá? O que levou eles a quererem isso? E o juiz precisa identificar que realmente existe esse justo motivo para que seja feita essa modificação de regime, tá? Por qual motivo nós discutimos essa modificação? Então, vamos colocar aqui. As características referentes à modificação. Ela surge pelo seguinte: evitar simulação, por isso que eu preciso que seja uma situação justificada, para que esse regime possa ser modificado. Então, evitar simulação, tá? Por exemplo, a realização do divórcio, para que o casamento seja realizado novamente com outro regime. Então, o que nós tínhamos antes dessa possibilidade de modificação de regime?
o casal queria mudar de regime por qualquer motivo que fosse, eles simulavam um divórcio, então eles realizavam todo o processo de divórcio, tá? Para poder casar novamente num outro regime. Então, para que pudesse se parar com essa situação de simulação de divórcio, é um dos motivos que levam à situação da modificação do regime de casamento que o CPC passa a autorizar, tá? As dificuldades na realização de contratos. Então, também se tinha, às vezes, muita dificuldade para se realizar financiamentos, tá? Então, dessa forma, o que as partes faziam? Também se davam um divórcio para que pudesse, então, realizar o contrato e aí, dessa forma, voltava-se a casar em outro regime. Então, por exemplo, as partes queriam comprar um imóvel, tá? Mas um dos nubentes estava sofrendo algum tipo de ação indenizatória. Então, o que era feito? Era feito divórcio, divorciavam-se, aí aquele que não tinha nenhum tipo de processo comprava o imóvel, aí casava-se novamente no regime da separação absoluta de bens para resguardar este imóvel, tá? Então, nós tínhamos essa situação, tá? E, além disso, aí é uma posição do STJ com relação à constituição de sociedade limitada. Por quê? Porque na sociedade limitada, o patrimônio do cônjuge, ele entra num eventual processo. Então, por esse motivo, as partes também podem optar pela modificação de regime, tá? Justamente para assegurar o cônjuge que não tem ali nenhum tipo de relação processual referente a essa situação, tá? Esse processo de modificação perante ao CPC, ele funciona de uma forma muito simples, tá? A gente não tem aí uma grande dificuldade nesse sentido, tá? Então, vamos colocar aqui procedimento para modificação. Procedimento para modificação. Então, primeira coisa que nós vamos ter, como em todo bom processo, uma petição inicial com base no artigo 734 do CPC, tá? Essa petição inicial depois, ela vai passar então por um saneamento, então a gente passa pela fase de saneamento e ela sendo recebida e deferida, né? Não precisando fazer nenhum tipo de emenda, não precisando fazer nada com relação a isso. O terceiro passo é nota ministerial. Então, a gente vai ter lá um parecer do Ministério Público, tá? Mais um edital para verificar se não tem nenhum credor ou não tem ninguém que se oponha à modificação desse regime, tá? Por quê? Porque às vezes eu quero modificar o regime justamente para evitar o pagamento de algum credor. Eu quero fazer a modificação de regime justamente para que eu possa me livrar de algum tipo de processo. Então, por esse motivo, nós temos esse edital divulgando que tal casal pretende fazer a modificação desse regime de casamento, tá? E aí, esse edital fica publicado pelo prazo de 30 dias, aguardando para ver se ninguém vai se opor com relação a isso. Após isso, nós temos sentença, tá?
Então, e essa sentença, ela tem efeitos ex nunc. Então, o efeito da sentença, o efeito da modificação, ele vai valer dali para frente, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma sentença que modifica esse regime, dali para frente é quando a gente passa a ter essa modificação de regime, tá? Então, não é uma ação aí de grande complexidade nesse sentido, tá? Ainda dentro dos regimes, deixa eu só colocar aqui, artigo 2039 do Código Civil, que determina o seguinte: limita-se aos efeitos, do regime escolhido, não impedindo a mutabilidade, mesmo nos casamentos realizados no Código Civil de 1916. Por quê? O 2 o seguinte: o regime de bens no casamento celebrados na vigência do Código Civil anterior é por ele estabelecido, tá? Porque no Código Civil de 16 nós utilizávamos o regime como regra, o regime da comunhão universal de bens, tá? Então, quem se casou no Código Civil de 16, tá? Que utilizou a regra de 16, então pode fazer a mutabilidade, pode fazer o pedido de modificação de regime. Não é porque você casou na vigência do Código de 16 que você não pode pedir essa modificação de regime. Isso pode ser feito sim, tá? Não é porque eu casei no Código de 2002, então eu só posso mudar porque eu casei no Código de 2002, tá? Esse regime de casamento, essa mutabilidade, ela pode ser modificada mesmo que você tenha casado ainda na vigência do Código de 1916, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. Então, com isso, desejo a todos um bom almoço de domingo, um bom descanso para vocês e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijos a todos, bom descanso.